Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Silvia Fernandes, da Bahia, que nos fala sobre a situação da pandemia no Brasil, que ultrapassou a marca de 1 milhão de contaminados e mais de 50 mil mortes. Ismael César, da CUT, Central Única dos Trabalhadores, fala pra gente sobre a nota do Conselho Nacional de Direitos Humanos sobre a situação dos servidores públicos no Brasil. Fátima Lima, do Diretório Municipal do PT do Rio de Janeiro, fala sobre o ataque que o Instituto Federal de Belford Roxo vem sofrendo. E, sobre as eleições, o companheiro Múcio Magalhães, do PT de Pernambuco, fala sobre a situação eleitoral no Recife e também dá um informe sobre o grupo de tática eleitoral. E também, o Olavo Carneiro, da executiva do PT do Rio de Janeiro, comenta o encontro de tática do PT em Duque de Caxias. Companheirada, a gente vem falando já há diversas edições do podcast sobre as disputas que acontecem do lado de lá, entre as frações da direita, seja a ultradireita, seja aqueles que vestem o manto do chamado centrão. E também as movimentações que acontecem do lado de cá, entre a esquerda, a centro-esquerda. Mas parece haver uma crescente análise de que há uma busca por uma resolução da crise a partir de setores institucionais, em especial o Poder Judiciário e as Forças Armadas. Esse é, inclusive, o tema de uma das matérias principais de hoje do jornal Estado de São Paulo, que tem como título STF e Forças Armadas abrem diálogo em busca de pacificação. Vejamos, essa ideia de que existem forças institucionais agindo para tentar a crise existente carrega muitas vezes a ideia de que estas instituições são instituições que não representam interesses de forças políticas, econômicas e sociais. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Nenhum daqueles ministros fala apenas por si. Cada um deles representa interesses, grandes interesses. E quando a gente lê coisas como essa, que saíram hoje no Estadão, de que Supremo e Forças Armadas estão conversando, é bom levantar a orelha. No episódio anterior aqui do podcast, a companheira Natália Sena comentou sobre a reunião do ministro Gilmar Mendes com o comandante Pujol. Gilmar Mendes não foi lá falar em nome próprio, tampouco dos demais ministros apenas, ou de um suposto interesse coletivo da corte. Ele foi lá, como ficou bem explícito, para saber até onde eles podem ir na defesa dos interesses daqueles que eles representam e que eles defendem. Porque esta reação que está acontecendo por parte do Poder Judiciário, esta semana, de fato, avançou várias casas. O inquérito das fake news, a votação do pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão no TSE, a prisão da Sara Giromini e agora a prisão do Queiroz, sem falar na demissão do Weintraub. Ou seja, uma parte do lado de lá está tendo saldos na sua ofensiva. A questão é, qual a consequência disso? Eles têm controle sobre tudo que estão fazendo, das consequências desses atos? Como é que Bolsonaro vai reagir? Tem gente que acha que o fato dele não ter ido nas manifestações são um recuo, dele não ter mais tuitado são outro recuo. Bom, mas é um recuo para quê? Porque sempre que ele recuou, em algum momento voltou a avançar. E é por essas razões que nós não podemos alimentar nenhum tipo de ilusão que os movimentos que estão acontecendo do outro lado podem ter qualquer tipo de benefício automático para a classe trabalhadora. Pelo contrário, todos os movimentos do lado de lá têm o objetivo de não beneficiar a classe trabalhadora. Mas sobre isso eles também não têm controle. É por isso que é muito importante que nós aproveitemos esse momento de disputa e acirramento entre as frações da direita para que todas saiam derrotadas. Mas para isso é preciso muita mobilização,
muita força política e social organizada nesse momento para reagir ante os ataques, aproveitar a disputa entre eles e, bom, isso só é possível se nós tivermos uma alternativa política concreta que mobilize as pessoas e que coloque-as em movimento. E a gente começa a edição de hoje do podcast escutando a companheira Silvia Fernandes, da Bahia. A Silvia é assistente social e fala para a gente sobre a situação da pandemia no Brasil, com mais de 1 milhão de pessoas contaminadas e mais de 50 mil pessoas mortas. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Olá, Patrick. E hoje a gente vem conversar sobre essa triste situação de saúde, com 1 milhão de contaminados e 50 mil mortos. O Brasil continua nesse segundo lugar no ranking da crise mundial, com o maior número de óbitos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Está no epicentro da crise sanitária. E quando a gente vai falar dos estados, as piores situações, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. E quando a gente vai falar de regiões, seria o Nordeste e o Sudeste. Eu moro aqui na Bahia, a gente foi percussor aí na construção do Consórcio Nordeste, que tem um comitê científico. Esse comitê científico coloca que Ceará, Pernambuco e Maranhão, que são os estados em pior situação. E quando se fala em pior situação, a gente está falando das taxas de mortalidade, da incidência, que são os casos novos, né, em relação à população. Estamos falando do maior risco de morrer e adoecer nessas regiões, né? Ceará e Pernambuco são estados que têm aeroportos internacionais, né, então os casos foram precoces e estão aumentando a cada dia. E o caso do Maranhão é um estado muito pobre, né, com muitas pessoas abaixo da linha da pobreza e um adensamento muito alto, né, de pessoas por quarto nos domicílios. Então, há muitas hipóteses, teorias e comprovações dessas relações, né, de desigualdade e maior número de possibilidades de contaminações aí. Então, a gente fala da Bahia, a Bahia até que é um estado que está em melhores condições, né? Quando a gente coloca a área por habitante em isolamento, é o estado que está em melhores condições, com 40% a 45%. Também, mas é um estado que faz pouco exame ainda tem pouco exame a ser feito, como está em relação ao resto do Brasil. É um estado também que já 80% dos municípios tem casos, né, e muitos óbitos também. E a gente precisa discutir essa questão, né, porque se fala muito que essa pandemia está diminuindo, né, mas todos os boletins que eu verifiquei para fazer esse podcast hoje falam que não existe essa comprovação científica, que a tendência ainda é de crescimento da curva dessa pandemia. Então, a gente tem que se cuidar, esse isolamento ainda está longe de acabar para quem consegue fazer, né? A gente sabe que esse direito ao isolamento ainda é um privilégio, né? Num país que existe o trabalho informal, né? Do que nunca a gente tem que lutar em defesa da vida, por melhores condições de vida, por políticas públicas que mudem a vida das pessoas, acesso aos leitos, acesso aos exames, mais SUS, mais SUAS, e muita mudança aí, e principalmente o trabalho digno e o direito à sobrevivência. Eu acho que essas são as pautas centrais hoje para o momento e que a população precisa se organizar, ter muita coesão comunitária e lutar. E estamos juntos. Valeu, Silvia. Obrigado, companheira. E a gente escuta agora o companheiro Ismael César. O Ismael é a direção da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, e também faz parte do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. E comenta a nota que o Conselho Nacional publicou esta semana sobre a defesa dos servidores públicos. Quero ressaltar aqui, em nome da Central Única dos Trabalhadores, a importância que foi a aprovação dessa nota pública do Conselho Nacional de Direitos Humanos, reafirmando a importância que tem os servidores públicos federais, né, para a população, em particular a população mais carente, a população de baixa renda, num momento extremamente dramático da vida nacional, com esta pandemia do Covid, e hoje se coloca mais do que nunca que o serviço público é essencial, é determinante, haja visto o papel que tem cumprido o Sistema Único de Saúde, os seus servidores determinados
a participação fundamental dos servidores no enfrentamento dessa crise, dessa pandemia. E é importante ressaltar que desde 2017 a grande maioria dos servidores públicos não tem reajuste salarial. Caso isso eu digo do ponto de vista dos servidores públicos federais, mas é mais dramático ainda nos estados e municípios, né, onde parcela dos servidores sequer estão tendo o salário, né, para receber, dividindo governos e prefeituras, né, que estão dividindo o salário, o 13º. Então, essa posição do governo federal, né, ao incluir nesse projeto de lei a questão da necessidade de fazer o congelamento salarial dos servidores públicos, é uma violação, né, aos direitos dos trabalhadores do setor público. Haja visto, repito, que a grande maioria há muito tempo não tem reajuste salarial, e quando a gente vê, para nós, a Central Única dos Trabalhadores, que tem recurso, né, o Orçamento Geral da União previsto para o ano que vem, cerca de 43%, né, está comprometido com a rolagem da dívida, pagamento de juros, etc. e tal. Então, portanto, o dinheiro tem, né, há recursos, né, que poderia ser arrecadado através daqueles que sonegam hoje. A sonegação de imposto é muito grande no país e que, portanto, o recurso tem. Não dá para, né, num momento difícil desse da vida nacional, tirar dos trabalhadores, em particular dos servidores públicos, né, que têm cumprido papel fundamental, em particular para o atendimento da população mais carente, né, seja os servidores públicos da administração direta, indireta, das empresas estatais, né, do serviço de saúde, de educação, saneamento. Então, portanto, essa posição do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que se coloca contrário, né, à posição do governo em congelar os salários, é uma posição que vem de encontro aos anseios, não só dos servidores públicos federais, estaduais e municipais, mas vem ao anseio da população que entende de forma clara a importância do serviço público para a sua vida. Valeu, Ismael. Muito obrigado, companheiro. E, pessoal, a educação pública no país sofreu um brutal ataque ao longo dos últimos anos. Até porque a gente tinha como ministro da Educação até ir para Miami o Abraham Weintraub. A gente escuta agora a companheira Fátima, do Rio de Janeiro. A Fátima é da direção do PT do Rio de Janeiro e fala para a gente da luta de professores e estudantes do Instituto Federal de Belford Roxo, que estão protagonizando uma luta de resistência em defesa do Instituto Federal. Olá, Patrick e ouvintes do podcast da Articulação de Esquerda. Meu nome é Fátima Lima, eu sou coordenadora do Setorial de Educação do Rio de Janeiro, membro do Diretório Municipal do Rio, secretária de Formação da 7ª Zonal, que fica em Jacarepaguá, uma região importante e grande aqui do Rio de Janeiro. Minha formação é voltada para o magistério, sou professora, fui professora da UFRJ, hoje eu sou pesquisadora, mas sobretudo militante do PT, militante do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Eu fui convidada para conversar sobre o ataque que o Instituto Federal de Belford Roxo vem sofrendo e que culminou com a anulação da doação do terreno onde funciona o campus deste instituto. É importante a gente dizer que essa anulação, a retomada do terreno para a prefeitura, ela se constitui numa manobra do prefeito Vaguinho, que é do MDB, um aliado de Bolsonaro, e que vem desde 2017, quando ele passa a atuar como prefeito em Belford Roxo, impetrando golpes contra esse instituto, muito naquela linha de ataque ao legado do PT e tentativa de apagamento dos avanços do nosso partido no campo da educação. A gente sabe muito bem que essa manobra está muito alinhada ao processo do golpe de 2016, e o que a gente está procurando fazer é resistir a esta manobra do prefeito. Para contextualizar, gente, acho que é importante a gente lembrar que os institutos federais de educação profissional e tecnológica, na verdade, é uma virada
em relação às instituições de formação profissional até então clássicas no país, né? Voltadas para o ensino técnico, muito mais uma vertente tecnicista, e que em 2002 a gente tinha apenas 140 unidades no Brasil. E aí, com uma perspectiva diferente de formação, onde a educação é uma educação integral e o aluno pode cursar desde o ensino médio até a pós-graduação, na perspectiva de ensino, pesquisa e extensão, a gente tem hoje, dada a expansão e o processo de interiorização desses institutos, 643 campi em 568 municípios do país. E isso fez com que populações vulneráveis, marginalizadas, que estavam em cidades e em regiões onde a educação não chegava, elas passaram a ter acesso, através desses institutos, a um processo de escolarização, inclusive um processo bastante longevo. E Belford Roxo é um dos 14 campos dos institutos federais do Rio de Janeiro. E os institutos aqui no Rio, eles estão também em regiões de maior vulnerabilidade. Belford Roxo, se a gente for falar da geografia das desigualdades sociais, Belford Roxo é um dos municípios da Baixada Fluminense, que já é uma região estigmatizada no Rio de Janeiro, mas é um dos municípios que tem os maiores índices de violência, que tem os maiores índices de desigualdades sociais, uma população que vive 40% com meio salário mínimo e com um processo de escolarização bastante interrompido. O Instituto chega em Belford Roxo em 2011, legalmente, mas apenas em 2013, quando um terreno é doado pela prefeitura, porque essa é uma contrapartida que existe para que os institutos sejam criados. A prefeitura doa esse terreno é doado legalmente e passa-se então a aguardar a construção do prédio. Essa construção ela acontece ainda precariamente no início e se impõe uma condicionalidade que é de que o terreno seja ocupado por um prédio não mais provisório, mas que tenha as instalações já construídas e que possa, então, funcionar plenamente. O que acontece nesse meio tempo, gente, é que o Instituto ele passa a funcionar, e essa foi uma condicionalidade que passou a ficar explícita, né? Há uma exigência de que o Instituto passe a funcionar. O Instituto, então, em 2016, passa a funcionar. Em 2017, o prefeito Vaguinho começa, então, a perpetrar, né, golpes contra o Instituto. Anuncia, inclusive, em 2017, que irá tomar o terreno, já colocando que o terreno será utilizado para um supermercado. E entre 2017 e 2019, o que a gente observa é que essas tentativas elas não são tão expostas, mas agora, na última terça-feira, no dia 9, o prefeito apresenta um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, tomando o terreno, alegando que o Instituto não cumpriu uma das condicionalidades, que seria expandir as obras utilizando o terreno que foi doado para novas dependências do Instituto. O que acontece é que durante 2017 e 2019, o prefeito embargou todas as obras que o Instituto vinha fazendo, impedindo dessa forma que o prédio fosse expandido. Diante de todos esses embargos, o prédio está funcionando, ainda que de maneira precária.
Mesmo nessas condições, que são condições, não são as ideais, mas são condições impostas pelo próprio prefeito, o Instituto está em funcionamento. Agora, sobre o pretexto que precisa do terreno para construir uma unidade de saúde, o prefeito Vaguinho entra então com esse projeto de lei exigindo de volta o terreno que foi legalmente doado para o campus do Instituto Federal de Belford Roxo. É importante a gente dizer que o Setorial de Educação abraçou essa luta, que é uma luta do Instituto Federal de Belford Roxo, tem sido encaminhada bravamente pelo reitor Rafael Amada, pelos professores como a Jaqueline de Jesus, luta para a revogação da lei que revogou a ação do terreno ao Instituto Federal. Valeu, Fátima. Obrigado, companheira. Pessoal, a gente tem comentado no podcast, em algumas edições, sobre o cenário eleitoral. A gente já falou aqui do encontro de tática de São Paulo, de Belo Horizonte, de Salvador. E a gente traz hoje informações sobre a cidade do Recife. E de lá, falar com a gente o companheiro Múcio Magalhães, que é da direção do PT de Pernambuco e também compõe o Grupo de Tática Eleitoral Nacional. Múcio, como é que está a situação política aí do Recife? Olá, companheiras e companheiros que estão escutando o podcast. O PT de Recife vai realizar, dia 28 de junho, próximo domingo, seu encontro eleitoral, o que vai definir a tática para este ano. Um encontro difícil porque aqui a polêmica está entre duas posições antagônicas. De um lado, estamos nós que defendemos a candidatura própria do PT. Temos aqui uma das candidaturas mais competitivas que se apresentaram. Entre todas, aqui o PT está apresentando no país a companheira Marília Reis, deputada federal, que vem despontando entre as primeiras colocações em todas as pesquisas que foram feitas ao longo desse período. Do outro lado está uma posição que advoga o apoio à candidatura da situação do governo do PSB, que nesta eleição vai tentar emplacar o seu terceiro mandato à frente da Prefeitura do Recife. O candidato do PSB é João Campos, um jovem que foi eleito deputado federal dentro de um processo preparatório para que seja prefeito do Recife e depois governador, porque é considerado pela família do finado deputado federal e ex-governador Eduardo Campos o seu herdeiro político. Então, estamos aqui às voltas com essa polêmica. A Marília Reis foi definida pelo Diretório Nacional como candidata aqui na cidade, pré-candidatura já definida nacionalmente, dentro da lógica que orientou a decisão nacional de que as capitais fazem parte de um conjunto de decisões que são pertinentes ao Diretório Nacional do PT, que deve orientar e, em última instância, decidir as candidaturas e as táticas eleitorais nas capitais do Brasil. Então, estamos esperando que esta semana alguns movimentos aconteçam. A presidente do partido e o coordenador nacional do GTE, Guimarães, ficaram de fazer alguns movimentos, procurar dirigentes que defendem ambas as posições, promover o diálogo, tentar construir uma saída que seja melhor para o partido aqui na cidade. Quais exatamente são essas medidas, como é que vai acontecer, não dá para dizer agora. O fato é que nós vamos lutar até o fim para garantir que o PT tenha Marília Reis e que a gente enfrente para ganhar as eleições deste ano. Então, infelizmente, mais uma daquelas batalhas que a gente tem que travar entre a necessidade de afirmar o partido, de fortalecer uma alternativa dos trabalhadores e aquelas visões que se restringem ao campo eleitoral, que não colocam na sua argumentação nenhum elemento de fortalecimento do PT, mas justifica pela necessidade de manter uma frente amplíssima, já que o governo do PSB aqui envolve grande parte da direita brasileira que se organiza na cidade. Então, nós estamos nesse compasso de espera para que a direção nacional, na figura da presidente Gleisi Hoffmann e do coordenador nacional do GTE, Guimarães, tomem as iniciativas necessárias para promover o diálogo interno e as melhores saídas para o PT de Recife. Valeu, Múcio. Agora vem cá, você comentou aí sobre o GTE Nacional
Múcio, como é que está a avaliação do GTE? A tática que foi definida do partido ter candidaturas na maior quantidade de cidades, nas mais importantes, está avançando? Patrick, o GTE Nacional, na sua última reunião, fez um balanço das candidaturas que estão se organizando no país inteiro e a constatação é que a linha nacional definida nas duas últimas reuniões do Diretório Nacional de garantir candidaturas do PT, de fazer com que o PT mostre a cara, acumule força neste ano, é uma realidade hoje. A maioria das cidades está construindo candidaturas petistas. Na última reunião, apareceram algumas falas que começam a destoar um pouco. Então, nós temos, em algumas capitais, situações onde dirigentes dizem que é preciso discutir mais aprofundadamente e insinuam a possibilidade de não apoiar e de não lançar a candidatura do PT. Isso tem aparecido mais na última reunião, que foi na semana passada, e a próxima reunião será quinta-feira desta semana. A última antes do último prazo, que é no domingo. Então, eu acredito que, apesar de alguns dirigentes estarem com muita vontade de voltar aos seus velhos hábitos de fazer aliança de todo tipo e de construir já nessa eleição a frente amplíssima que advogam, inclusive na luta contra Bolsonaro, a maioria das capitais vai se manter com candidaturas do PT. É a avaliação que eu faço hoje. E espero que, mesmo essas cidades onde estão sendo aventadas candidaturas de fora do partido, a situação se configure de outra maneira, até porque considero justa, correta a linha nacional de lançar a candidatura do partido, fortalecer o partido, porque só o PT pode defender o seu legado, só o PT vai reconstruir o seu apoio junto à classe trabalhadora e é preciso que, na eleição, essa disposição política seja manifestada, seja praticada e a gente saia com vitórias políticas e eleitorais do pleito de 2020. Valeu, Múcio. Obrigado, companheiro. Ainda na pauta eleitoral, a gente vai agora para o Rio de Janeiro e escuta o companheiro Olavo Carneiro, que é da executiva do PT do Rio de Janeiro, e fala para a gente sobre o encontro de tática do PT da cidade de Duque de Caxias. Bem, queridos e queridas ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha, conduzida pelo nosso combativo Patrick Araújo, vou abordar aqui rapidamente sobre o encontro de tática eleitoral na cidade de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Por que é importante o resultado desse encontro? Bem, primeiro é importante salientar o papel das eleições de 2020, obviamente, no enfrentamento ideológico e político ao bolsonarismo e ao ultraliberalismo, e no sentido de a gente tentar fortalecer o Partido dos Trabalhadores como campo de esquerda. Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, para situar nossos ouvintes, é uma importante cidade da Baixada Fluminense, ou seja, região metropolitana. Só para se ter ideia, é o terceiro colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro. E do Brasil, que tem 5.500 municípios, Caxias é o 17º colégio eleitoral do Brasil. Então daí dá uma dimensão política eleitoral da cidade de Caxias para o nosso ouvinte. Apesar de desde 2019 o Diretório Municipal de Caxias ter aprovado candidatura própria, oposição ao atual prefeito Washington Reis, que eu já vou falar dele, e apesar de ter uma resolução nacional estabelecendo qual é a política de alianças do PT no Brasil inteiro, ou seja, nenhuma aliança com o PSDB, nem com bolsonaristas, Ainda assim, a partir desse ano, setores do PT do Rio de Janeiro passaram a defender que o PT apoiasse a reeleição do prefeito Washington Reis, contra a posição anteriormente supostamente consensual de candidatura própria. Isso levou, inclusive, a direção estadual da articulação de esquerda, no dia 16 de março, publicar uma resolução cujo título era Duque de Caxias, PT ideológico versus PT fisiológico. Contextualizando rapidamente, o Washington Reis, prefeito de Caxias, foi o primeiro voto a favor do impeachment da Dilma em 2016.
um deputado federal que estava doente de licença médica que não precisava ir a Brasília votar. Fez questão de ir a Brasília votar o impeachment. E, uma vez eleito prefeito, já em aliança com a família Bolsonaro, o Washington Reis tem feito e tem sido um dos principais aliados do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, do bolsonarismo aqui no Rio de Janeiro. Bem, então ontem, no encontro de tática, tinha esse embate, até porque, com a nova formatação no colégio eleitoral, sendo os membros dos diretórios municipais, o que aconteceu? De 2 meses para cá, a prefeitura começou a nomear petistas, dirigentes petistas e parentes petistas na prefeitura, apesar da posição ser de oposição ao prefeito e ter todo esse debate. Na verdade, o método clássico de se comprar o colégio eleitoral. Então, todo o esforço, né, nesse sentido. Mas, felizmente, por conta de várias iniciativas e movimentações no plano estadual e nacional, o encontro ontem terminou com ninguém defendendo e nem votando a favor da aliança, e por unanimidade se aclamou a candidatura própria do Júnior, que é um companheiro ex-presidente do Sindicato dos Moedeiros, do Movimento Negro, primeiro suplente a vereador na cidade nas últimas eleições. Então, um ótimo nome para representar as ideias, as posições, né, do Partido dos Trabalhadores e da esquerda no importante município da Baixada Fluminense e do estado do Rio de Janeiro. Então é uma grande vitória para um PT militante, ideológico, socialista, combativo. Valeu, Olavo. Obrigado mais uma vez, companheiro. E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente está disponível nas mais diversas plataformas, com 2 publicações por semana, às segundas e sextas-feiras. Ajude a gente a compartilhar e a divulgar também. Saudações petistas, uma boa semana, um bom São João, mesmo no isolamento. Saudações petistas e até a próxima.